Oi, oi pessoal, tudo jóia? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula com o conteúdo de gestão de recursos financeiros na unidade de alimentação e nutrição, tá? A gente viu já algumas coisas na aula passada a respeito, né, dos custos com materiais e agora nós vamos ver os custos envolvidos com a mão de obra, né, com os colaboradores que atuam diretamente na cadeia de produção de refeições, ok? Bom, então quando a gente fala, né, em custo de mão de obra, é um tipo de custo que compõe o custo total da refeição, né, o custo unitário da refeição, e é um tipo de custo que sempre vai se referir ao montante, né, ao somatório dos gastos relacionados aos funcionários da empresa. Então, a gente tem aqui atrelado os custos com salários, os custos com contratação, os custos com os exames periódicos, por exemplo, com aquisição de EPIs. Então, tudo aquilo que tiver relacionado aos colaboradores, aos funcionários da empresa, vai ser relacionado e vai compor esse custo de mão de obra, tá? Uma das coisas que a gente precisa de saber, né, e de se atentar é que o custo com mão de obra ele é o segundo maior custo de uma empresa do ramo de serviços de alimentação, né, das UANs. É uma das coisas que mais pesa, vamos dizer assim. Né? O primeiro, a gente viu que é os gêneros alimentícios, né, compõe uma grande parcela desse custo. E a segunda grande parcela é a mão de obra. Então a gente sempre fala, né, que a mão de obra em serviço de alimentação é sempre muito cara, é sempre uma questão que a gente tem que ficar atento e muitas vezes tomar ações, adotar ações, né, e processos de decisões onde nós temos que verificar, né, não é só simplesmente cortar funcionários, nós temos que verificar quais são as medidas que nós podemos fazer para executar um controle de custos relacionados à mão de obra, tá bom? Bom, o cálculo do custo mensal de mão de obra, pessoal, geralmente ele é realizado pelo setor de RH, né? Então as empresas, elas, né, sejam elas menores ou maiores, sempre vai ter um setor específico, né, de RH, de recursos humanos. Então, quem faz o custo mesmo mensal é geralmente o pessoal que fica neste setor. Mas nós, nutricionistas, nós precisamos de entender quais são os itens que compõem esse custo, quais são as coisas que vão impactar o custo com mão de obra e saber, né, como é calculado isso para que a gente tenha uma base nos nossos processos de tomada de decisão. Tá? Então não quer dizer que o nutricionista de Yuan ele vá fazer folha de pagamento, vá calcular esse custo, ser o único responsável por isso, não. Nós temos que saber como são calculados, quais as coisas que compõem, para que, se nós formos requisitados a realizar um controle de custos que envolva, né, uma análise dos custos com mão de obra, ou até mesmo para o dimensionamento de mão de obra, né, ou organização de postos de trabalho, quantitativo de funcionários, a gente precisa de saber é, como que a gente vai calcular esse custo, quais são as coisas que vão impactar esse custo, tá joia? Então é uma parte muito importante, é uma área que a gente tem que ter atenção também, ok? Mas não quer dizer que nós vamos calcular isso e fazer folha de pagamento. Fiquem tranquilos, né? A gente tem o conhecimento, mas é um conhecimento mais amplo de como é feito esse custo, tá bom? Bom, para a gente começar a entender como que calcula o custo de mão de obra, como que eu descubro o custo da minha mão de obra na UAN? Né? A gente precisa entender primeiro quais são os itens que vão compor o custo da mão de obra. Não é simplesmente aquilo que o funcionário recebe. Existem diversas coisas, diversos itens
que vão incidir sobre aquele valor que o funcionário recebe no final do mês, né, ou na data de pagamento, e que vão compor de fato o custo. Porque o custo não é simplesmente o salário pago, né, pessoal? Como eu disse, são todos os gastos que a empresa tem para manter cada um dos funcionários, tá bom? Então, os itens que, basicamente, né, os itens que compõem o custo da mão de obra em yuan são o salário direto, né, os encargos sociais, provisões que são feitas, benefícios que são dados ao funcionário, a manutenção e realização, né, dos programas de PCMSO e PPRA e o fornecimento de EPIs. Tá? Então, todos esses itens vão compor, né, o que a gente chama de custo total de mão de obra direta, tá? Que é o MOD. Né? Aqui, dentro da parte da nutrição, pessoal, quando a gente fala em apuração do custo da refeição, via de regra, nós vamos tratar do custo total de mão de obra direta, ou seja, daqueles colaboradores que de fato atuam diretamente na cadeia de produção, ok? Em toda empresa, né, e nas yuans não é diferente, nós temos a mão de obra indireta, que é o pessoal, por exemplo, do administrativo, do setor de RH, né? É claro que essas despesas também são importantes aos gestores das empresas, mas para nós, nutricionistas, e principalmente para efeito de cálculo do custo da refeição, o que a gente utiliza de parâmetro, em geral, é a mão de obra direta, por isso que a gente está com o enfoque sobre ela aqui, tá bom? Bom, desses custos que eu falei, né, destes gastos, os encargos sociais, as provisões, os benefícios, a manutenção de PCMSO e PPRA e o fornecimento de EPIs são gastos, custos que vão incidir sobre o salário direto. O que isso quer dizer? É que eles tomam o valor do salário direto, né, o salário base do funcionário, para calcular qual vai ser o valor de encargos, quantos vão ser as provisões, os benefícios, ok? Então, quando a gente fala que são custos que incidem, quer dizer que são os custos que tomam como base um determinado valor, que no caso aqui da mão de obra é o valor do salário direto do funcionário, para efeito de cálculo destes outros custos que compõem o custo total. Tá joia? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma planilha de custos com mão de obra. Nem todas as empresas, pessoal, vai ter essa planilha. Isso não é uma planilha padrão, ok? Cada organização, cada empresa, né, ela tem um modelo de planilha de composição dos custos com mão de obra e ela elabora. Não existe um formato padrão obrigatório de ser utilizado, tá? Isso que eu trouxe aqui é um exemplo para que vocês tenham um conhecimento de como que a gente faz esse cálculo, né? Quais são os itens que compõem e como a gente relaciona isso na planilha para que a gente consiga analisar mais fácil, que fique mais visível sem aquele monte de números, tá? Mas, na prática, né, no dia a dia de yuan, pode ser que vocês se deparem com outros modelos e não quer dizer que esse está errado ou que o outro está errado, enfim. É só um tipo, né, a forma como a empresa resolveu adotar de romaneio, né, de descrição dos cálculos que são feitos, tá bom? Então, para que vocês entendam como né, eu tomei esse exemplo aqui do posto de cozinheiro, de uma yuan, e a gente consegue observar quais são os itens aqui, né? A gente tem ali no iniciozinho aqui, né? A gente tem o salário estimado do profissional, então nós temos aqui que para o posto de cozinheiro o funcionário vai receber R$ 1.626,70, né? E aí a gente começa a verificar quais são os itens que incidem sobre este salário direto do funcionário ou salário base, né? Então a gente tem aqui, né, adicional de insalubridade, que nesse caso vai incidir também sobre o valor do salário direto. Nós temos os encargos, as provisões, né, os insumos, os benefícios, e aí a gente vai ver cada um desses, lógico, mas, né, assim, para que vocês entendam a dinâmica toda do custo de mão de obra, o funcionário ele não custa para a empresa somente aquilo que ele recebe.
né? E se a gente for verificar esse exemplo que eu trouxe aqui, um cozinheiro, ele está, né, saindo para a empresa o valor de R$ 4.856,58 por mês. Então, esse é o custo total mensal que a empresa tem para manter um cozinheiro, enquanto ele recebe R$ 1.626. Então, são muitas coisas. Um funcionário, ele sai, vamos dizer assim, com um custo relativamente alto para a empresa, né? E é por isso que a gente tem tanto controle de custo também relacionado à mão de obra direta, tá bom? Em yuans. Então, só para vocês verem, né, a dinâmica é mais do que o dobro o que cada funcionário custa para a empresa, diante de todos os encargos e todos os outros itens que compõem o custo unitário de mão de obra. Tá bom? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre cada um desses custos que compõem o custo total, né? O primeiro deles, como eu falei, é o salário direto, né? Em alguns locais a gente pode ouvir também salário base do funcionário, tá? Então, esse salário, pessoal, é aquele salário de carteira de trabalho que a gente fala, né? O salário contratual do colaborador. Então, é a quantia, né, que efetivamente é depositada lá no banco, na conta do funcionário, ou é entregue em mãos através de recibo, né? É aquele valor ali que o funcionário realmente recebe, tá? Esse salário direto, ele pode ter alguns adicionais, alguns acréscimos, né? Então, a gente pode ter aí a inclusão de horas extras, de prêmios, né, que porventura possam vir ser pagos ao funcionário, alguns adicionais que são conferidos também ao colaborador, diferenças de salários, né, podem também ser pagas, dentre outros valores, tá? Isso aqui são só alguns exemplos. Esses acréscimos, né, são o que a gente fala de acréscimo pontual, esporádico, ou seja, ele não compõe o salário do colaborador. Ele pode vir a existir ou não. Isso aí vai depender, né, do serviço prestado, da realidade da empresa, das regras da política de RH da empresa. Então, pode ou não ter estes acréscimos, tá joia? Como que a gente sabe o valor que nós vamos pagar a um funcionário, né? Como que a gente descobre isso? As empresas, elas têm, né, a maioria, né, a gente tem as convenções coletivas de trabalho, né, que são as CCTs, que a gente chama, são valores que são definidos em negociação sindical, né, e da categoria, e aí a gente toma isso como referência, né? Existem as convenções, as tabelas de honorários, né? E também pode ser um valor definido pela própria empresa, né? Com exceção a que, se houver uma convenção coletiva de trabalho vigente para aquela categoria, né, que a empresa atua, por exemplo, no nosso caso aqui, né, no ramo de serviços de alimentação coletiva, então a empresa ela pode tomar aqueles valores da CCT como base, mas ela não pode pagar abaixo daquele valor. Tá bom? Ela tem essa prerrogativa de estabelecer, sim, o valor do salário do funcionário, mas se houver uma CCT ativa, ela não pode pagar abaixo, ela tem que seguir aquele valor que é estipulado por aquela convenção coletiva de trabalho. Tá bom? Então, como eu disse, né, a CCT ela é elaborada pelos sindicatos das categorias através de inúmeras negociações, reuniões e análises que são feitas, né? Geralmente ela tem vigência anual, né? Essas que estão vigentes, né, no nosso ramo de atuação aqui. E, né, só a título de conhecimento, aqui no norte do Espírito Santo, o sindicato responsável pelos colaboradores do ramo de alimentação coletiva, do ramo de cozinhas industriais, de UANS, é o Sintra-Hotéis, né, que ele trata das categorias em geral, né, do operacional, e para o cargo de nutricionista nós temos o Sindnutri-ES vinculado ao Sindibares. Tá? Então, são esses sindicatos que hoje em dia estabelecem os valores de salário direto para os colaboradores que atuam
no ramo de serviço de alimentação coletiva aqui na nossa região, tá joia? Demais regiões, gente, caso vocês, né, venham a trabalhar em outras localidades, o interessante é que o nutricionista busque, né, conhecer quais são os sindicatos, quais são os órgãos responsáveis por determinar e regulamentar essas atividades e valores de salários na região, tá joia? Bom, aqui então, né, só para que vocês conheçam, né, nós temos duas convenções coletivas, então, quando a gente trata de UAN aqui no estado. Uma é a convenção coletiva estabelecida pelo Sintrotés, essa já foi, né, já existe, é de 2020. Toda convenção ela vai ter um número de registro no Ministério do Trabalho, tá, com data, né, número de solicitação, tudo certinho e registrado. E a respeito do cargo de nutricionista, nós temos a convenção coletiva de 2019, ainda não foi publicada, né, efetivamente a de 2020 pelo Sindinutri e AS Sindibares, mas ela já foi, né, negociada, atualizada e em fevereiro desse ano, então a gente só está mesmo aguardando a publicação dessa nova CCT para esse cargo específico, tá bom? Para os demais cargos, como eu disse, a gente já tem a convenção do Sintrotés. E aqui, para que vocês conheçam, né, eu trouxe o valor do salário direto estabelecido pela CCT já de 2020 do Sindinutri e AS Sindibares, é o valor mensal de R$ 2.558,71. Esse valor, pessoal, é o valor de salário direto, tá? Lembrando que o custo para a empresa vai sair muito maior. E para os demais cargos, aí já é pela convenção do Sintrotés, né? A gente tem ali, ó, o cozinheiro, né, e açougueiro, que em algumas cozinhas industriais pode ter o nome de registro como oficial. Então, aí tem o valor respectivo, relativo a esse posto. A gente tem o meio oficial, onde enquadram-se os ajudantes de cozinha, copeiro, atendente de refeitório, auxiliar de cozinha. E nós temos também o auxiliar de serviços gerais, que atua na área de alimentação e nutrição, né, o valor do salário ali também, a título de conhecimento, tá? Esses valores e essas convenções, pessoal, eles ficam disponíveis sempre no site do sindicato respectivo, então é fácil de qualquer pessoa consultar, tá joia? Bom, e aí, né, tendo o conhecimento do que é o salário base, o que é o salário direto do funcionário, nós passamos então a conhecer quais são os custos que vão incidir sobre esse salário direto e vão, né, como eu disse, compor o custo total com mão de obra direta. Então, o primeiro custo que incide sobre esse salário direto é o custo com os encargos sociais. O que são esses encargos sociais? São aqueles valores, né, que a empresa ela precisa obrigatoriamente recolher aos órgãos estatais, né, e esses valores, esses percentuais, eles são apurados tendo como base o salário que o funcionário recebe. Né? Então, são percentuais que vão incidir sobre aquele valor estipulado lá na convenção, por exemplo. Né? E aí a gente tem diversos encargos sociais que podem estar envolvidos, né, com os postos de trabalho. Mas, em geral, né, eles abrangem, como exemplo, para que vocês entendam, os valores que são recolhidos relativos ao INSS, ao FGTS, né, as taxas que precisam ser recolhidas com SESI e SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA, né, dentre outros tipos, né, de encargos sociais que podem ser incluídos nesse custo, tá? E aí, quando a gente analisa aquele exemplo de planilha que eu trouxe lá no início dos slides, né, e aí eu cortei e copilei ele aqui para esse slide para que vocês consigam verificar melhor, na planilha ele vem bem discriminado, né, quais são os percentuais relativos a cada um dos encargos, né? Então, nesse exemplo específico aqui, a gente tem, por exemplo, que é recolhido 20% do salário base, né, desse funcionário relativo a INSS. Então, a empresa recolhe esse valor, né, com base no salário direto. Né? Não quer dizer, pessoal, que o funcionário vai perceber um desconto de 20%, tá? Não é isso.
essas incidências aqui são valores que a empresa vai calcular tomando como base o valor do salário do funcionário, mas que ela vai arcar, ela que vai fazer o recolhimento desses valores. Então, não são descontos que vão ser feitos no salário, são valores que ela tem que recolher da verba própria. Tá bom? Então, aí nesse exemplo, a gente consegue ver que o INSS é 20%, o FGTS é 8% do salário base, né? E por aí vai todos os encargos sociais que incidem sobre essa remuneração, sobre esse salário direto, tá bom? Nesse exemplo aqui específico, a gente tem o somatório, né, do percentual de encargos sociais, dando 36,8%. Então, com base no salário daquele funcionário, né, a empresa tem que recolher ao todo R$ 667,58 referente a esse somatório aqui de todos os encargos, ok? Isso é mensal, viu, pessoal? Todo mês tem que fazer o recolhimento dessas taxas, tá? Provisões. O que são provisões? É mais um custo que vai incidir sobre esse salário direto. São custos futuros, tá, pessoal? Então, são antecipações que a empresa faz, né, para recolher e guardar esse dinheiro, esses valores, para gastos que ela vai vir a ter no futuro. Então, é como se fosse uma poupança, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, né? É uma poupança que a empresa faz relativo a algumas despesas que ela sabe que ela vai ter em determinado momento, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim, daqui a algum período estabelecido, e ela já se prepara para que ela não tenha que fazer essa retirada de caixa tão grande de uma vez só, tá bom? Então, o pessoal, né, do setor de RH, eles calculam qual é o percentual, qual é a quantidade que eu preciso de recolher, de poupar todo mês para determinado custo que eu vou ter no futuro, para que ao longo do período, seja de 1 ano, enfim, eu tenha aquele custo total já arrecadado e não precise me preocupar em descapitalizar do caixa central da empresa, tá? Então, em geral, né, os custos que são provisionados mensalmente nas empresas são o 13º, as férias e as previsões com custo com rescisão contratual, tá bom? Aqui, né, eu compilei mais uma vez, cortei lá do exemplo para ficar fácil da gente ver. A gente tem aqui o percentual que é recolhido, que é poupado, vamos dizer assim, mensalmente, relativo a cada uma dessas provisões que são feitas. Então, a gente tem aqui, ó, que essa empresa em específico, ela poupa, ela guarda 8,33%, né, do salário base todo mês para pagamento de 13º, né, salário. Então, ela guarda todo mês R$ 151,17. Ela tem aqui já o recolhimento referente às férias, que ela vai ter que pagar ao funcionário, então ela já guarda também um pouco de dinheiro. E ela tem, né, algumas provisões aí para guardar caso aconteça um aviso prévio, né, caso ela tenha que fazer um auxílio doença, acidente de trabalho, enfim. São todas as provisões que ela faz, né, com base, lógico, né, ela toma alguns históricos, ela, né, analisa experiências anteriores ou mesmo as questões legais para fazer essas provisões e no final, né, de um período, por exemplo, de 1 ano, ela ter esse valor que ela precisa de gastar, tá bom? Então, aqui é só um exemplo, né, de todas as incidências a respeito das provisões dos custos futuros que essa empresa faz. Passando para mais um custo, né, que vai incidir, que vai ter o seu percentual incidindo sobre o salário direto, nós temos os benefícios, né, que são os incentivos, os adicionais, né, então tem diversos nomes, né, são os benefícios que são concedidos aos colaboradores pela empresa, né? E esses benefícios, pessoal, eles são considerados como salário indireto, né? Porque eles são pagos ao funcionário, ou seja, são valores que o funcionário percebe na conta, né? Ao final do mês, enfim,
porém eles não integram, eles não se somam ao salário direto desse funcionário, tá bom? Então, para efeitos, né, por exemplo, de recolhimento de INSS, de FGTS, enfim, esses valores não são considerados, tá bom? Então, é um salário indireto que o funcionário recebe na sua conta ao final de um período. Então, essa concessão, né, de um determinado benefício, ela pode ser determinada por lei, ela pode ser fixada lá na Convenção Coletiva de Trabalho, na CCT, ou ela pode ser implantada por uma iniciativa da própria empresa. A empresa ela tem a prerrogativa de criar os seus próprios benefícios, caso ela queira. Os benefícios determinados por lei ou por CCT não é facultado à empresa pagar ou não. É estabelecido que ela deve conceder ao funcionário, tá? Agora, aqueles que ela cria, aí, né, a gente já tem uma discricionalidade da empresa e ela pode sim determinar se ela vai pagar, se ela não vai pagar, qual vai ser o período que esse benefício vai existir, se ele vai deixar de existir. Então, né, o que é por iniciativa da empresa, é ela que faz a gestão, tá bom? Nem todos os benefícios, né, são concedidos de forma integral. Alguns desses benefícios podem ter descontos nas folhas de pagamento do funcionário. Então, a gente pode ter um percentual sendo descontado, um percentual calculado com base no salário direto do funcionário, que vai ser, sim, descontado lá na folha de pagamento, no contra-cheque desse colaborador, para, digamos, ajudar no custeio da concessão desses benefícios, tá? Então, esse valor, né, que vai ser descontado, ele pode também ser fixado por lei, né, da mesma forma que a concessão, o desconto também pode ser fixado por lei, por acordo coletivo, que é a CCT, ou também por regra da empresa, tá, pessoal? E aí, toda essa questão de benefícios concedidos e percentuais descontados relacionados a esses benefícios, eles têm que ser informados ao funcionário, né, ao candidato no momento ali da contratação. Tá, joia? Ele precisa de ter o conhecimento de todos esses detalhes que vão compor a sua remuneração, ok? Em geral, o que a gente mais vê, né, são percentuais de descontos relacionados à concessão de vale transporte e algumas empresas a respeito de alimentação também, né, de auxílio alimentação, que não é o ticket, né, não é a cesta básica, é aquele auxílio de alimentação diária. Pode ser que a empresa forneça alimentação, mas ela faça algum desconto ali na folha de pagamento do funcionário, tá bom? E existem alguns tipos de benefícios que a empresa assume o custeio integral, tá, pessoal? Não quer dizer que todos os benefícios vão haver descontos, não. A empresa ela pode decidir que ela vai custear isso sem descontar do funcionário, tá bom? Aqui eu trago um exemplo, né, destacando para vocês lá daquela planilha mais uma vez. Então, quais são os benefícios que são concedidos a esse funcionário e qual é o valor de cada um deles, né? Para que vocês conheçam. Então, como eu disse, né, alguns benefícios que a gente tem mais comum aí são de vale transporte, de assistência médica, né, que é o plano de saúde, a cesta básica, que é o ticket, convênios com farmácias, muitas empresas têm, em outros estabelecimentos comerciais também, auxílio creche, convênio odontológico, auxílio alimentação, dentre outros, tá? E aí, então, cada um desses benefícios, como está ali demonstrado na tabela, que vocês podem ver destacado, ele vai ter o seu custo agregado ao total, ao custo total da mão de obra, tá? E aí o cálculo dele vai ser baseado no salário que o funcionário recebe, beleza? Para que a gente calcule o custo total desses benefícios para a empresa, pessoal, no caso dos custos que tem desconto, né, que o funcionário ajuda a custear, vamos dizer assim, a fórmula para que a gente apure esse custo é a gente pegar o valor total que foi gasto com esses benefícios concedidos e diminuir do valor relacionado a esse desconto, correspondente a esse desconto, tá? E aí a gente descobre o custo real, né? O custo total desses benefícios para a empresa, tá bom?
Bom, agora a gente vai falar a respeito dos custos, né, relacionados à manutenção, implantação e manutenção dos programas de PCMSO e PPRA nas empresas, tá? Então, nesse exemplo de planilha aqui, ele está descrito, né, como essa parte de despesas administrativas / operacionais. Podem existir planilhas de composição de custos, onde esses gastos eles vão vir claramente escritos, né, como PCMSO e PPRA, mas nesse exemplo aqui vem como despesas administrativas e operacionais, né? Ele vem arrolado nesse custo, na verdade, e são aqueles custos que a empresa tem, pessoal. Então, com a execução dos exames periódicos, dos exames admissionais, demissionais, né? Todos aqueles gastos que são relacionados à manutenção dos programas que nós vimos na disciplina de higiene dos alimentos, tá joia? E por fim aqui, né, o último custo que vai incidir sobre esse salário direto, né, e vai compor, na verdade, o custo total de mão de obra direta, nós temos os custos com a aquisição e o fornecimento de EPIs para os funcionários, tá? A quantidade de uniforme e de EPI que você vai fornecer para o funcionário, pessoal, isso aí vai depender, né? Essa quantidade ela vai ser dimensionada tomando como base, né, as atividades da função, as atividades que o posto de trabalho executa, a quantidade de funcionários que tem em cada posto, a quantidade de peças de uniforme de EPIs que vão ser disponibilizadas para cada colaborador. Então, são diversos fatores que vão impactar esse dimensionamento da quantidade de EPI de uniforme que vai ser fornecida, né? Mas o custo desses itens ele precisa ser levado em consideração independente desse dimensionamento de quantitativo, tá joia? Então, a gente precisa, né, de apurar o custo mensal desses itens, mesmo que alguns dos itens, como por exemplo o uniforme, não sejam fornecidos mês a mês. Né? A gente tem que fazer um rateio e aí apurar quanto que a empresa gasta de EPI e uniforme para cada funcionário no mês, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma outra planilha de composição de custos, aí já é a composição de custos com EPIs, né? E aí a gente descreve todos os itens que vão ser fornecidos para aquele colaborador, a quantidade, né? Aqui a planilha ela trouxe uma previsão de quantidade anual, tá? Pode ser também descrito quantidade mensal, isso depende de cada empresa. Nós temos um campo, né, de preço médio, calcula-se o custo anual e então apura-se, né, dividindo por 12 o custo mensal que nós vamos ter para cada item deste de EPI para esse posto de trabalho, tá? E aí no final, então, dessa análise, nós conseguimos apurar, né, o custo mensal por posto, que aqui nesse caso do posto de cozinheiro, nós vamos gastar, né, R$ 171,60 para fornecer EPIs mensalmente, né? Mesmo que tenha itens que não são adquiridos mensalmente, como eu falei, tá, pessoal? Então, esse custo aqui, né, o custo mensal por posto, ele vai integrar aquela planilha, como vocês viram aqui em cima, ó. Ela consta, né, ela não está circulada, mas ela consta aqui, tá bom? R$ 171,60. Então, é considerado também esse custo para efeito de composição do custo total. Tá joia? Bom, então, tendo como base todas essas informações, pessoal, que nós estudamos até aqui, né, todos esses custos que vão compor o custo total, para que a gente obtenha esse custo total, nós vamos somar todos esses gastos, né, que estão envolvidos. Então, a gente soma o salário direto, os custos que nós teremos com os encargos sociais, com as provisões e com os outros custos salariais, né, manutenção dos programas de PCMSO e PPRA e os custos com EPIs. E aí você tem o custo total de mão de obra mensal dessa organização, dessa empresa, né, com os colaboradores que atuam ali diretamente na cadeia de produção. Tá joia?
Eu trouxe aqui dois tópicos, né, que podem ser pagos, podem ser incluídos nesse custo total de mão de obra, só que são itens que dependem da realidade de cada unidade, né? Então, existem unidades onde não é permitida a realização de hora extras de forma alguma, e já existem empresas que permitem, né, em casos excepcionais, a realização só mesmo quando for necessário a realização de hora extra. E, dependendo da atividade que é realizada e dos turnos de trabalho, podem ter também os custos com o adicional de trabalho noturno. Né? Então, é por isso que eles estão em separado, porque eles podem ou não compor o custo total de mão de obra, depende da realidade da UAM. Tá? Então, esses valores relativos tanto à hora extra quanto ao adicional de trabalho noturno, eles são acrescidos ao salário direto do funcionário, ao salário base, né? Então, eles são considerados salários diretos para efeitos legais. Então, prefeitos de recolhimento de INSS, FGTS, por exemplo, eles têm que ser contabilizados, tá? Bom, então para a gente entender a hora extra, né, vai ser aquele período, é o período que é considerado, né, de hora extra, onde o funcionário ele trabalhou além da sua jornada de trabalho, então ela tem uma remuneração específica estabelecida, né, por lei em convenção coletiva, e o adicional de trabalho noturno ele vai ser conferido ao funcionário quando ocorrer realização de período de trabalho entre o intervalo que, né, compõe entre as 22 horas do dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, se o funcionário trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã, isso configura adicional de trabalho noturno e aí tem um valor que tem que ser pago adicionalmente ao salário dele. Tá joia? Bom, a gente viu o custo total, né, de mão de obra direta, e aí nós temos um dos itens que nós podemos calcular, né, e que é uma das coisas que a gente analisa no controle de custos da refeição, né, e na gestão financeira enquanto nutricionista, que é o custo unitário com a mão de obra direta. Então, a gente calcula quanto, né, desse valor de mão de obra está relacionado àquela refeição, né? Então, qual é o custo de mão de obra por refeição, tá? E aí, se nós tivermos uma unidade, uma UAM, com fornecimento de um único tipo de serviço, por exemplo, digamos que a UAM ela só forneça almoço, ou ela fornece, por exemplo, almoço e jantar, mas é tudo no mesmo padrão de produção. Então, ela tem a produção de um único tipo de produto ou serviço. Para que a gente consiga apurar esse custo unitário de mão de obra direta por refeição, nós vamos pegar aquele custo total de mão de obra direta que nós apuramos, que é o somatório total de todos os custos que compõem aquela mão de obra, né? E dividir pelo quantitativo total de refeições fornecidas por mês, né? Se você pegar o custo total por mês, você divide pelo quantitativo total de refeições fornecidas no mês. Tá? E aí você tem, então, esse valor do custo unitário de mão de obra por refeição. Caso a unidade ela forneça mais de um tipo de serviço, ou seja, ela fornece, por exemplo, o café da manhã, o desjejum e o almoço. Então, são dois tipos de refeições diferentes, com formas de preparo diferentes e com tempo de produção diferente. Então, são dois tipos de serviço. Ou ela fornece desjejum, almoço e jantar, né? E aí ela fornece, né, depende do padrão que é fornecido, ela fornece 2 ou 3 tipos de produto de serviço. Então, a fórmula para calcular o custo unitário de mão de obra direta por refeição é diferente, né? Porque nós temos ali um requisito diferente para analisar. Então, se a gente quer analisar qual é o custo de mão de obra para um desjejum, por exemplo, nós temos que levar em consideração as características desse produto, desse serviço, ou seja, o tempo de produção que a mão de obra está envolvida para esse tipo de serviço especificamente, tá? Se você quer calcular qual é o custo de mão de obra que você tem para a produção do almoço, então você tem que levar em consideração as características desse serviço, tá bom?
E aí a fórmula para calcular muda um pouquinho. Então, a gente vai continuar tomando como base o valor do salário direto, o percentual de encargos que vão incidir sobre esse salário, como a gente viu, mas a gente vai levar em consideração também a quantidade de horas que estão envolvidas, né, trabalhadas ali para produção de cada um tipo de serviço. Então, é aquilo que eu falei. Qual é a quantidade de tempo para a produção do de jejum? Qual é a quantidade de tempo para a produção do almoço? Qual é a quantidade de tempo para a produção do jantar? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, para calcular, como que a gente faz? Bom, é simples, né? Só é mais etapas no cálculo. Então, o primeiro ponto é você calcular o valor da hora trabalhada. Você precisa de descobrir o valor da hora trabalhada nessa unidade. Para isso, você divide o valor do salário direto do funcionário pela média mensal total de horas que são trabalhadas nessa UAM. Por que isso? Porque o funcionário recebe por mês. Então, você precisa de levar em consideração o total de horas que ele trabalha em um mês, tá? Então, divide o valor do salário de um mês pelo total de horas que ele trabalha em um mês. Tendo esse valor, você vai calcular o valor da hora trabalhada, que foi o que você acabou de apurar, acrescido dos encargos sociais e demais custos que incidem sobre o salário direto do funcionário. Então, você vai somar todos os percentuais dos encargos, todos os outros custos que incidem, qual é o percentual disso, e você soma ao valor da hora trabalhada que você acabou de calcular no item 2. Tendo esse valor, então, né, de hora trabalhada mais os encargos, já a hora trabalhada acrescida desses encargos que vão incidir sobre o salário, né, sobre o valor dessa hora, a gente calcula qual é o valor diário de mão de obra para esse serviço que nós estamos apurando, tá? Então, para isso, a gente multiplica o valor da hora trabalhada que nós acrescemos os encargos no último item 3, pela quantidade de horas que estão envolvidas na produção daquele serviço. Então, se você está calculando o custo unitário de mão de obra para o de jejum, né, você vai multiplicar o valor da hora trabalhada acrescida dos encargos pela quantidade de tempo que fica envolvido naquele serviço, se são 1 hora, 2 horas, enfim, tá? No item, né, no próximo passo, nós vamos calcular o valor mensal da mão de obra, então, para esse serviço. E aí, você acabou de descobrir o custo diário de mão de obra para aquele serviço. É só você multiplicar isso pela quantidade de dias que aquele serviço ocorre em um mês. E aí, você, então, obtém o custo você tem o valor mensal da mão de obra para aquele serviço específico, tá? E aí, para obter o custo unitário de mão de obra direta por refeição, nesse caso, é só pegar esse custo mensal e dividir pelo quantitativo total de refeições fornecidas também no mês, tá joia? Eu trago alguns exemplos no final aqui dos slides para que vocês consigam entender melhor esse cálculo. Então, aqui, ó, a gente vai continuar tomando como base essa planilha, né, do posto de cozinheiro que eu trouxe. Então, nós temos ali que o custo, né, do salário é R$ 1.626,70, né? Mas nós temos um custo total já calculado de mão de obra que nós vimos de R$ 4.856,58. Então, como a gente quer descobrir o custo unitário com mão de obra por refeição para a empresa, nós precisamos de pegar o valor do custo do funcionário para a empresa, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar o valor ali de R$ 4.856,58. Essa unidade do exemplo aqui, essa UAM, ela fornece 900 refeições por dia de segunda a sexta-feira, ou seja, são em dias úteis. Lembrando que, para efeito de cálculo de custo em UANs, né, que funcionam em dias úteis apenas, a gente calcula por 20 dias. E ela fornece um tipo de serviço, que é o almoço.
Então, para que a gente descubra o custo unitário de refeição, o custo unitário de mão de obra direta por refeição nessa situação, nós vamos dividir o 4.856,58 pelo total de refeições fornecidas no mês, que nesse caso aqui são 18.000 refeições. E aí a gente descobre que cada cozinheiro dessa UAN custa 27 centavos por refeição fornecida para a empresa. Joia? Um segundo exemplo, né, que é quando a UAN ela fornece dois tipos de serviço. Então, o mesmo cozinheiro com o mesmo custo base para a empresa, né? A empresa ela fornece 900 refeições por dia, porém 700 refeições são do almoço e 200 são lanche da tarde, tá? E aí, a gente vai calcular o custo desse funcionário, dessa mão de obra, por almoço. Então, o tempo de produção do almoço foi 5 horas. E a gente sabe que a jornada diária total de cada funcionário é de 8 horas. Então, é um padrão de 220 horas por mês, né? E aí, então, executando o cálculo, né, da forma como a gente viu, passo a passo, a gente calcula o valor da hora trabalhada. Aí aqui a gente tem que utilizar o valor do salário do funcionário, tá? Porque a gente tem que descobrir qual é o valor, né, que a empresa paga para ele por hora trabalhada. Então, dividindo esse valor do salário direto pelo total de horas trabalhadas no mês, nós temos que a hora desse funcionário custa R$ 7,39. Ele recebe R$ 7,39 por hora trabalhada. Nós precisamos somar a esse valor da hora trabalhada o custo com os encargos sociais, provisões e benefícios. Então, se a gente for lá naquela planilha inicial, né, naquela completinha onde eu trouxe, e somar todos os percentuais relacionados a encargos sociais, a provisões e aos benefícios, né, somar cada um daqueles percentuais, nós vamos ter um total de 127,2%. Né? Ou seja, esse percentual incide sobre o salário base do funcionário, então ele vai incidir sobre o valor da hora trabalhada também. E aí a gente descobre que por mais que o funcionário ele receba R$ 7,39 por hora trabalhada, a hora trabalhada dele para a empresa custa R$ 16,79, né? Porque nós somamos o percentual. Multiplicando esse valor da hora trabalhada já acrescida dos demais custos pelo tempo gasto para a produção do almoço, que são 5 horas, nós temos que cada funcionário custa, então, R$ 83,95 para a empresa por produção do almoço, tá? Isso vezes 20 dias, que é o período de um mês, então nós temos que nós temos um custo, né, mensal de mão de obra para o serviço do almoço desse posto de cozinheiro de R$ 1.679, tá, pessoal? Então, esse é o custo mensal. Dividido isso pelo quantitativo de refeições fornecidas no mês, que aqui nesse caso do almoço são 14.000, a gente descobre, então, que cada cozinheiro dessa UAN custa para a empresa 12 centavos por refeição para produzir o almoço. Tá? Isso a gente está tomando, pessoal, os exemplos para um posto, mas quando a gente calcula o custo unitário da refeição, a gente olha todos os postos, tá? Eu trouxe só o do cozinheiro para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente tem que lembrar, 12 centavos? Sim, mas isso é para um posto, eu tenho que somar todos os outros cargos. Se eu tiver 5 cozinheiros, por exemplo, numa unidade, então eu tenho 12 centavos vezes 5, tá? É necessário somar todo o custo, né, todos os postos, tá? E aí, né, a gente tem, então, a formação, né, do custo da refeição. E aí a gente vai ver isso, né, nos próximos vídeos, como que a gente, então, obtém esse custo total mesmo da refeição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda para mim, que a gente conversa e aí eu tento sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau!